Imagine por um momento. Você foi ferido, magoado, talvez até traído. O peso da dor e da mágoa está sobre seus ombros e parece que você não consegue mais seguir em frente. Você já sentiu isso? Eu sei que muitos de nós, em algum momento da vida, enfrentaram essa batalha interna. E se eu te dissesse que há uma chave poderosa, capaz de transformar toda essa dor em liberdade, e que essa chave se chama perdão? Queridos irmãos em Cristo, olhem para o que está à sua frente hoje. O Senhor Jesus está conosco, com sua graça abundante, pronto para nos libertar de qualquer fardo que carregamos. Profetizo bênçãos e vitórias sobre sua vida e sobre a sua família. Onde há dor, que haja cura. Onde há rancor, que haja paz. Onde há conflito, que haja reconciliação. Em nome de Jesus, amém. Sejam muito bem-vindos ao canal Orações para Sempre. Eu sou Fernando e hoje estamos aqui para discutir um dos temas mais poderosos e transformadores da nossa vida cristã: o perdão. Se você está assistindo a este vídeo, já posso garantir que Deus tem algo muito importante para falar diretamente ao seu coração. E não vamos falar apenas sobre perdoar o outro. Vamos falar sobre perdoar a nós mesmos, sobre encontrar a verdadeira liberdade no perdão e sobre como isso pode mudar completamente a sua vida. Eu quero que você preste atenção, porque a revelação que vamos compartilhar aqui pode mudar a maneira como você lida com as feridas do passado. E a última parte desse vídeo, meus amados, é a mais poderosa de todas. Eu garanto que ela vai tocar profundamente no seu espírito. Então, fique comigo até o final, porque tenho certeza de que sua vida nunca mais será a mesma depois de ouvir essa mensagem. Antes de começarmos, peço que, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Inscreva-se no canal Orações para Sempre. Deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Eu prometo que o que vamos discutir aqui hoje pode mudar a forma como você compreende o perdão, não apenas como um ato de misericórdia, mas como um ato de força, de libertação. Agora, queridos irmãos, antes de mergulharmos nesse tema profundo, vamos elevar nosso espírito em oração. Feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que nos guie nesse momento. Abra os nossos corações e mentes para compreender a Tua palavra, para que possamos entender o poder do perdão e como ele pode transformar nossas vidas. Pedimos que Tu nos concedas a força necessária para perdoar, tanto os outros quanto a nós mesmos. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que a paz de Cristo reine em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com o coração aberto e preparado, vamos começar nossa jornada no entendimento do perdão. Como sempre, buscaremos na Bíblia as respostas que precisamos, pois ela é a nossa fonte de sabedoria. E eu quero começar com uma pergunta simples, mas muito profunda. Por que é tão difícil perdoar? Nós, como cristãos, sabemos que o perdão é um mandamento de Deus. Jesus nos ensinou a perdoar e até mesmo pediu a Deus Pai que nos perdoasse, assim como nós perdoamos aos outros. Mas, muitas vezes, no dia a dia, o perdão parece ser uma montanha impossível de escalar. Não é? Quantas vezes você já pensou que não seria capaz de perdoar alguém que te fez tanto mal? E quando você mesmo se sente culpado por algo, como é difícil se perdoar e seguir em frente. A resposta para essa dificuldade começa na nossa natureza humana. Somos impulsionados pela carne, pelo orgulho e muitas vezes pela raiva. A dor causada por alguém nos faz querer retribuir de alguma forma. E o mundo ao nosso redor muitas vezes nos ensina que perdoar é sinal de fraqueza, que deixar barato é o mesmo que ser submisso. Mas na realidade o perdão é a maior força que podemos exercer como filhos de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, Jesus nos diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará.
Esse versículo nos ensina que o perdão não é apenas uma atitude de misericórdia em relação ao outro, mas é uma porta aberta para recebermos o perdão de Deus. É uma troca de bênçãos. Quando decidimos perdoar, estamos nos colocando em posição de ser perdoados também. E ao perdoar, libertamos nossa alma do peso do rancor, da amargura e da dor. Mas como podemos realmente alcançar o perdão? Como podemos seguir o ensinamento de Jesus que nos diz para amarmos até os nossos inimigos? A resposta está em entender que o perdão não é um sentimento instantâneo, mas uma escolha, um processo que exige tempo, oração e principalmente a ajuda do Espírito Santo. Não podemos fazer isso sozinhos, mas com a força de Deus podemos sim. O perdão começa com a oração. Ao orarmos, estamos permitindo que Deus entre no processo e nos ajude a superar as feridas. Em Lucas, capítulo 6, versículo 28, Jesus nos instrui a orar pelos nossos inimigos e a abençoá-los. Parece difícil, não é? Mas é a única maneira de realmente alcançar a paz interior que vem com o perdão. E eu pergunto a você, querido irmão, que está assistindo a este vídeo, já orou pelo seu inimigo hoje? Já orou por aquele que te magoou? Lembre-se, o perdão começa com você. O perdão começa com sua atitude diante de Deus e diante dos outros. Nos próximos minutos, vamos explorar mais profundamente como o perdão é um ato de força, não de fraqueza. Vamos entender como podemos superar a pressão do mundo e agir conforme os ensinamentos de Cristo. Fique comigo e vamos juntos aprender a viver em liberdade e paz, através do perdão. Agora, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo dizendo o que você pensa sobre o perdão e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Vamos juntos espalhar o amor de Cristo. Quando falamos sobre perdão, muitos de nós pensamos em algo que devemos fazer porque Deus nos ordena. Mas o que precisamos entender é que o perdão vai além de uma obrigação religiosa. Ele é uma chave para a liberdade e para a cura de nossa alma. O perdão não é apenas sobre libertar os outros das suas dívidas contra nós, mas principalmente sobre libertar a nós mesmos. Você sabia que quando nos recusamos a perdoar, estamos, na verdade, nos prendendo em uma prisão emocional? Essa prisão nos impede de avançar, nos bloqueia de viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Podemos até acreditar que estamos punindo os outros ao não perdoá-los, mas na realidade, estamos nos punindo a nós mesmos. Quando não perdoamos, nosso coração fica cheio de amargura, raiva e ressentimento, e isso pode afetar profundamente nossa saúde emocional e até mesmo nossa saúde física. Em Efésios, capítulo 4, versículo 31 a 32, a Bíblia nos orienta: livrem-se de toda a amargura, ira e indignação, gritaria e blasfêmias, bem como de toda malícia. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E Tito, este versículo nos ensina que para sermos verdadeiramente livres, devemos deixar para trás todo o rancor e, em vez disso, vestir a compaixão e o perdão. Deus nos perdoou por meio de Cristo e Ele espera que façamos o mesmo com os outros. Perdoar é seguir o exemplo de Jesus, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Agora podemos nos perguntar: mas como posso perdoar alguém que me feriu profundamente? Ou talvez você tenha se perguntado: como posso perdoar a mim mesmo pelas falhas que cometi? A primeira coisa que você precisa entender é que o perdão não significa minimizar o erro da pessoa ou dizer que o que ela fez não importou. O perdão também não significa que você precisa continuar em um relacionamento com a pessoa que te feriu, especialmente se isso for prejudicial a você. O perdão é sobre liberar a pessoa da dívida que ela tem com você, não porque ela mereça, mas porque você decide não carregar mais essa carga. Eu sei que muitas pessoas acham que, ao perdoar, estão simplesmente ignorando a dor ou se tornando fracas.
A sociedade nos ensina que a fraqueza é um sinal de derrota. No entanto, a verdadeira força está em deixar para trás o peso do rancor e da vingança. O perdão exige coragem, porque é um passo contra os nossos sentimentos naturais. Quando perdoamos, decidimos confiar em Deus para lidar com a justiça, e isso é um ato de fé. Jesus nos ensinou que a vingança é do Senhor e não nossa. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a pessoa não fez nada de errado, mas estamos confiando que Deus cuidará da situação e nos trará paz. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo que devemos contar quantas vezes perdoamos, mas sim que o perdão deve ser ilimitado. O perdão não tem limites, porque a graça de Deus não tem limites. Agora, pense um momento. O quanto você deseja a paz em sua vida? O quanto você deseja ser livre das amarras do rancor e da amargura? O perdão é o único caminho para essa liberdade. E não é apenas uma liberdade passageira, mas uma liberdade verdadeira que vem da paz de Cristo em nossos corações. Quando perdoamos, experimentamos uma paz profunda que vai além da compreensão humana. A Bíblia nos diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Muitas vezes, as feridas que carregamos são tão profundas que o perdão parece ser uma tarefa impossível. Podemos até sentir que estamos sendo injustos conosco ao perdoar alguém que nos causou tanto mal. Mas Deus nos chama a olhar para o perdão não como uma carga, mas como uma oportunidade de cura. Quando decidimos perdoar, Deus começa a restaurar nosso coração, a purificar nossas emoções e a trazer verdadeira liberdade para nossa alma. Se você está lutando com a ideia de perdoar alguém ou de perdoar a si mesmo, quero te encorajar a fazer uma coisa: entregue esse fardo a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, somos lembrados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso inclui as feridas que carregamos. Deus quer que você experimente a verdadeira liberdade, e essa liberdade começa com o perdão. Se você tem dificuldade em perdoar, comece orando. Diga a Deus: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas eu sei que, com a Tua ajuda, posso alcançar a verdadeira paz. Eu entrego essa dor e essa mágoa nas Tuas mãos. Ajuda-me a perdoar, assim como Tu me perdoaste. Não se sinta fraco por sentir que não consegue perdoar. Isso é normal. O importante é que você busque a força em Deus, que é a única fonte capaz de nos transformar e nos libertar. Eu sei que no fundo do seu coração, você deseja viver em paz, livre de todas as amarras do rancor. Eu quero orar por você agora, para que Deus te dê força e sabedoria para perdoar, para que você experimente a liberdade que vem do perdão. Senhor, em nome de Jesus, peço que Tu des força e sabedoria a cada pessoa que está ouvindo este vídeo agora. Que o Senhor derrame sobre ela a Sua paz que excede todo entendimento e que ela possa, com o Seu auxílio, perdoar a quem precisa perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você está sentindo no seu coração o desejo de seguir esse caminho do perdão, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho perdoar. Isso é um passo de fé. E se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, não perca a chance de fazer isso agora. Deixe seu like, compartilhe e comente para que outros possam ser alcançados por essa mensagem de perdão e cura. Agora que começamos a entender como o perdão é fundamental para a nossa libertação emocional e espiritual, é hora de explorar um aspecto ainda mais profundo desse tema: como o perdão nos leva à cura da alma. Quando você decide perdoar,
Não está apenas oferecendo misericórdia ao outro, você está permitindo que Deus cure as feridas que muitas vezes carregamos por anos. E essa cura não é apenas emocional, mas também espiritual. Perceba, meus amados, que o perdão não é um evento isolado, ele é um processo. Muitos de nós acreditamos que ao dizer "eu perdoo", automaticamente as feridas desaparecem. Mas, na realidade, o perdão é um caminho que exige paciência, oração e, acima de tudo, fé. Como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, "Uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim." O perdão, queridos, é o ato de deixar para trás as mágoas, de deixar para trás aquilo que nos impede de caminhar para um futuro em Cristo. O processo de perdão pode ser desafiador, porque o coração humano tende a se apegar ao sofrimento, à dor e à injustiça. No entanto, devemos lembrar que Jesus nos ensinou, através de sua própria vida, o poder da obediência ao Pai, mesmo quando a dor parecia insuportável. Ele nos mostrou que perdoar é um ato de fé, porque quando perdoamos, entregamos a Deus a justiça, o controle da situação e, principalmente, as nossas emoções. Jesus sabia que, ao perdoar, ele estava cumprindo o plano de Deus para a nossa salvação. E esse exemplo é o que devemos seguir. Em Lucas, capítulo 23, versículo 34, vemos um dos momentos mais poderosos de perdão que a Bíblia registra. Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Mesmo no momento de sua crucificação, Jesus não guardou rancor, não permitiu que a dor da traição e da injustiça dominasse seu coração. Ele escolheu perdoar, e ao fazer isso, ele cumpriu o maior ato de amor que o mundo já conheceu. E como seguidores de Cristo, devemos aprender a fazer o mesmo. Perceba, queridos, que a verdadeira liberdade que encontramos no perdão vem quando escolhemos não viver mais à mercê da dor. O perdão é o caminho para a cura da alma, porque ele nos liberta do peso do ódio, da amargura e do rancor. Quando perdoamos, a nossa alma começa a se curar, a nossa mente encontra paz e o nosso espírito se aproxima de Deus. É como se tirássemos um fardo pesado das nossas costas e o entregássemos a Deus, confiando que Ele cuidará de tudo. Eu sei que para muitos de nós isso pode ser difícil de entender, porque o mundo em que vivemos muitas vezes nos ensina a manter a guarda, a proteger nossas emoções, a não deixar barato. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Ele nos ensina que o perdão não é fraqueza, ele é força, e essa força vem de Deus. Quando escolhemos perdoar, estamos colocando nossa confiança nele para que ele nos dê a paz e a cura que tanto precisamos. Agora, talvez você se pergunte: Fernando, como posso realmente começar esse processo de perdão se a dor ainda é tão grande? Como posso perdoar alguém que me feriu tão profundamente, alguém que talvez nunca venha a pedir perdão? Eu entendo que esse processo pode ser longo e complicado. Muitas vezes, o perdão não acontece de forma instantânea, mas começa com um passo de fé. E esse passo de fé é o que nos leva a uma jornada de cura e de restauração. O primeiro passo é orar. Eu sei que pode parecer difícil orar por alguém que nos feriu, mas a oração é a chave para abrir o nosso coração para a cura. Quando oramos por quem nos magoou, não estamos dizendo que estamos de acordo com o que a pessoa fez. Estamos pedindo a Deus para curar nossa dor, para nos dar a força de perdoar e para ajudar essa pessoa a encontrar o caminho da verdade e da justiça. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus diz: "Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem." Orar pelos que nos ferem é um ato de obediência a Cristo. E ao fazermos isso, começamos a libertar nossos corações da amargura. O segundo passo é entender que o perdão não é uma emoção, mas uma decisão. Muitas vezes podemos achar que para perdoar precisamos sentir que estamos prontos.
Mas, na verdade, o perdão é uma escolha, é uma decisão de deixar a raiva e o ressentimento de lado, de liberar a pessoa que nos feriu. Isso não significa que estamos ignorando o mal que foi feito, mas que estamos confiando em Deus para lidar com a situação. Quando você decide perdoar, você está dizendo a Deus: Senhor, eu escolho te confiar a dor e a mágoa. Eu não consigo fazer isso sozinho, mas com a tua ajuda eu sei que posso seguir em frente. Esse é um ato de fé, e ao fazer isso, Deus começa a curar sua alma. Talvez você esteja pensando: eu não posso perdoar alguém que nunca me pediu perdão. E de fato, o perdão é difícil quando a pessoa que nos feriu nunca se arrepende. No entanto, precisamos lembrar que o perdão não é para a pessoa que nos feriu. Ele é para nós. O perdão liberta nossa alma, nos dá paz e nos permite seguir em frente sem carregar o peso do rancor. Quando perdoamos, mesmo sem que a outra pessoa se arrependa, estamos fazendo um ato de obediência a Deus e nos libertando das correntes que nos prendem. Deus está chamando você, hoje, a tomar a decisão de perdoar. Ele está te oferecendo a chave da liberdade, da cura e da paz. Eu sei que pode ser difícil, mas lembre-se de que não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo e nos capacitando a viver segundo os princípios de Deus. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu peço por cada pessoa que está ouvindo este vídeo e lutando com o perdão. Senhor, dá-lhe força, dá-lhe coragem para liberar as mágoas e as feridas. Cura o coração de cada um, Senhor, e dá-lhes a paz que excede todo entendimento. Eu clamo para que, ao perdoarem, todos possam sentir a liberdade e a cura que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você está pronto para dar esse passo de fé, escreva nos comentários: eu escolho perdoar. Isso é um sinal de que você está comprometido com a transformação que Deus quer trazer à sua vida. E lembre-se, a cura vem com o perdão e a paz de Deus é o que vai permanecer em seu coração. Agora que falamos sobre o poder do perdão, sobre como ele nos liberta e como devemos buscar a cura de nossa alma através dele, vamos aprofundar ainda mais. Quais são os resultados do perdão? Quais são as bênçãos que Deus deseja derramar sobre aqueles que escolhem perdoar? Vamos refletir sobre isso. Primeiramente, quando decidimos perdoar, estamos, na verdade, permitindo que Deus atue em nossa vida de maneira sobrenatural. O perdão nos leva a experimentar uma paz que não é natural, uma paz que vem diretamente de Deus. Não estamos falando de uma paz superficial, que vem da ausência de conflitos temporários. Estamos falando da paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz só pode ser experimentada quando deixamos Deus trabalhar em nós através do perdão. Essa paz é o resultado direto de entregarmos nossas preocupações e angústias ao Senhor. O perdão nos ajuda a liberar nossa mente e nosso coração das prisões emocionais que construímos ao longo dos anos. Quando não perdoamos, carregamos um peso constante, uma tensão interna que impede o nosso crescimento espiritual. Mas ao perdoarmos, damos espaço para que a paz de Deus preencha nossas vidas. E essa paz não depende das circunstâncias externas, mas é uma paz que vem de dentro, que Deus nos dá, mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida. Além da paz, o perdão também nos traz liberdade. Quando perdoamos, estamos, na verdade, libertando a nós mesmos. A mágoa, o ressentimento e a raiva são como correntes invisíveis que nos aprisionam, que nos impedem de viver plenamente. Quando nos negamos a perdoar, ficamos presos ao passado, àquilo que nos machucou, ao sofrimento que vivemos.
No entanto, o perdão nos liberta dessas correntes e nos permite viver com um coração leve. Como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos chama a nos libertar de todo fardo, e o perdão é o primeiro passo para essa liberdade. O perdão não só nos liberta das amarras emocionais, mas também nos aproxima de Deus. Quando perdoamos, mostramos que estamos obedecendo aos mandamentos de Deus, e isso cria uma relação mais íntima com Ele. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, Jesus diz, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão é uma maneira de expressarmos nossa gratidão e obediência a Deus. Ao perdoarmos os outros, reconhecemos o perdão imensurável que Deus nos ofereceu através de Jesus Cristo. Esse perdão que recebemos é a base de tudo o que fazemos. Quando perdoamos, refletimos o caráter de Deus em nossas vidas e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Agora, pensem, queridos irmãos em Cristo, sobre como o perdão transforma nosso relacionamento com Deus e com os outros. Quando escolhemos perdoar, damos espaço para o amor de Deus fluir em nossas vidas. Não estamos apenas libertando os outros das suas ofensas. Estamos nos libertando da amargura e da dor. E o amor de Deus é a chave para esse processo. Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? O perdão é, portanto, uma expressão do amor de Deus em nossas vidas. Quando amamos a Deus, amamos os outros, e o perdão é a evidência desse amor. É um ato de obedecer a Deus, de confiar nele e de mostrar a verdadeira natureza de Cristo, que perdoou até aqueles que o crucificaram. Quando perdoamos, estamos sendo verdadeiramente cristãos, vivendo o Evangelho de maneira prática e tangível. Agora, pode ser que alguém esteja pensando, Fernando, eu sei tudo isso, mas é difícil perdoar. Como posso perdoar alguém que me machucou tanto? Como posso perdoar uma traição, um abuso, uma ofensa que nunca deveria ter acontecido? Eu entendo que, em algumas situações, o perdão parece impossível. As feridas que carregamos são profundas e a dor que sentimos é real. Mas eu quero lembrá-lo de algo muito importante. O perdão não significa minimizar o mal que foi feito. Não significa esquecer a dor. O perdão não exige que você ignore o sofrimento. Ele significa liberar as pessoas e as situações para que Deus tome o controle e traga a cura. Eu sei que o perdão pode ser um processo longo e difícil. Muitas vezes, o perdão não é algo que acontece em um único momento, mas é uma escolha diária. E como em qualquer outro processo, é algo que precisamos entregar a Deus. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo, nos capacita a perdoar e nos fortalece quando nossas forças falham. Quando você se sentir fraco, quando sentir que não pode mais perdoar, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé em Deus é a chave para que o perdão aconteça. Ele nos dá a força que precisamos para perdoar, e com o tempo, o Espírito Santo transforma nosso coração. Eu sei que o caminho do perdão pode ser longo, mas lembre-se, não importa quão grande seja a dor, o perdão é sempre mais poderoso. E ao perdoar, você estará abrindo portas para a liberdade e a paz que vem de Deus. O perdão é uma chave espiritual que libera as bênçãos de Deus sobre sua vida. E eu quero convidá-lo neste momento a fazer essa escolha. Decida perdoar. Decida liberar os outros e a si mesmo. E ao fazer isso, você verá como Deus vai transformar sua vida. Se você está decidido a perdoar e dar esse passo em direção à cura, escreva nos comentários: eu escolho perdoar em nome de Jesus. Isso é um testemunho público da sua fé, da sua decisão de obedecer a Deus
e de liberar o perdão em sua vida. Agora, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu peço que Tu nos ajudes a perdoar, mesmo quando parece impossível. Senhor, sabemos que sem a Tua ajuda não podemos fazer nada. Por isso, pedimos que o Espírito Santo nos capacite a perdoar e a viver a liberdade que vem do perdão. Que a Tua paz e a Tua cura inundem os corações de todos que estão assistindo a este vídeo. Em nome de Jesus, amém. Agora, chegamos ao último ponto desta jornada de reflexão sobre o perdão. Eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês nesta parte. Algo que, com certeza, vai transformar a maneira como você vê o perdão e sua relação com Deus. É algo poderoso que pode mudar toda a sua vida. Por isso, quero que você preste muita atenção até o final. Nós já falamos sobre como o perdão nos liberta, como ele traz paz e cura e como ele nos aproxima de Deus. Também discutimos como o perdão é uma expressão do amor de Deus em nossas vidas. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que muitos não entendem completamente. O perdão tem o poder de curar nossa alma e restaurar nossa vida espiritual de uma forma radical. O perdão não é apenas uma escolha moral, mas uma experiência espiritual transformadora. Quando perdoamos, estamos nos alinhando com o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Lembre-se de que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perdoar não significa que estamos aceitando o mal feito contra nós, mas sim que estamos permitindo que Deus use até as nossas feridas para o nosso bem. O perdão nos coloca em uma posição onde Deus pode trabalhar em nossas vidas de maneiras surpreendentes. Deus não pede que perdoemos porque Ele quer nos ver sofrendo. Ao contrário, Ele pede que perdoemos para que possamos ser curados. O perdão, muitas vezes, é a chave para a cura emocional e espiritual. Quando seguramos rancor e não perdoamos, nossas almas ficam feridas. As cicatrizes emocionais que carregamos não são curadas. Mas, quando perdoamos, abrimos espaço para Deus curar essas feridas. E a cura não vem apenas para a nossa alma, mas também pode se estender à nossa saúde física, aos nossos relacionamentos e à nossa vida como um todo. Como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Perdoar é um ato de fé e de obediência que nos permite experimentar a restauração total que Deus quer para nós. E quando falamos de restauração, estamos falando de algo muito além do que imaginamos. A restauração que Deus oferece não é apenas a recuperação de algo perdido, mas é a transformação de nossas vidas. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Imagine o poder disso, meus queridos irmãos e irmãs. Quando perdoamos, somos transformados. Não somos mais as mesmas pessoas de antes. O perdão nos dá uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar a vida e as pessoas ao nosso redor. Ele não só liberta os outros, mas também nos liberta de uma visão distorcida da realidade, onde as ofensas e as dores do passado governam nossas ações. O perdão nos traz de volta a verdadeira identidade que Deus planejou para nós. E como podemos viver isso no dia a dia? Como podemos cultivar o perdão em nossos corações, mesmo quando as dificuldades surgem? A resposta está em manter nossa mente focada naquilo que é eterno e naquilo que Jesus fez por nós. Quando olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, vemos o perdão em sua forma mais pura. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, mesmo sendo injustamente crucificado. Ele foi o exemplo perfeito de como devemos perdoar.
Em Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia nos ensina: sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A medida do nosso perdão é o perdão que Deus nos deu em Cristo. O amor e a misericórdia de Deus nos inspiram a perdoar, e o perdão se torna um reflexo da graça divina que recebemos. Não podemos esquecer que sem o perdão de Deus estaríamos perdidos. Mas graças ao seu amor imenso, Ele nos perdoou e nos chamou a fazer o mesmo. Agora, quero convidar você a refletir profundamente sobre o poder do perdão em sua vida. Existem áreas onde você ainda está preso ao passado? Existem pessoas que você ainda não conseguiu perdoar e isso tem trazido dor e amargura ao seu coração? Eu sei que o perdão não é fácil. Ele pode ser um processo doloroso e demorado, mas eu também sei que Deus está ao seu lado, pronto para ajudá-lo em cada passo dessa jornada. Se você sente que é o momento de perdoar, se você deseja experimentar a liberdade e a paz que vem do perdão, faça essa escolha agora. Decida perdoar. Liberte-se das correntes do rancor e da amargura e permita que Deus traga cura ao seu coração. Eu quero que você, neste momento, se comprometa com essa decisão. Escreva nos comentários: eu escolho perdoar e receber a paz de Deus em minha vida. Esse é um compromisso público, um testemunho de fé. E ao escrever isso, você estará declarando que está pronto para receber a cura, a paz e a restauração que Deus tem para você. Agora, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por nos mostrar a importância do perdão. Sabemos que, sem a tua ajuda, não podemos perdoar, mas com a tua força, podemos superar qualquer dificuldade. Pedimos que o Espírito Santo nos capacite a perdoar, mesmo nas situações mais difíceis. Que possamos experimentar a paz, a cura e a liberdade que vem do perdão. E que, ao perdoarmos, possamos refletir teu amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, gostaria de pedir que você compartilhasse este vídeo com seus amigos e familiares. Se você sentiu que esse conteúdo tocou o seu coração, não hesite em ajudar outras pessoas a experimentar o perdão e a paz de Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, inscreva-se agora para não perder mais vídeos que podem mudar a sua vida. Eu também gostaria de convidá-lo a assistir aos vídeos que aparecerão na tela final. Eles abordam outros aspectos poderosos da Palavra de Deus e certamente vão abençoar sua vida ainda mais. E para finalizar, faço um apelo para que, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, abra seu coração para Ele agora. Jesus é a chave para a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Se você deseja aceitá-lo em sua vida, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e entra em minha vida. Eu te entrego o controle de tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a de sua família. Até o próximo vídeo, queridos irmãos em Cristo.